Edivar Neves Monteiro de Barros Guimarães possui graduação em Filosofia e Teologia pela FAGE, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Na mesma faculdade, concluiu o seu mestrado em Teologia Sistemática. Atualmente, é professor de Cultura Religiosa e de Filosofia na PUC Minas, onde é o coordenador do CESTEP, Centro Superior de Estudos Teológicos e Pastorais. Edivar Neves também é o coordenador do curso de Teologia Pastoral no Centro Loyola de Espiritualidade, Fé e Cultura. Bem-vindo, Edivar. Participe do Religare pelo canal interativo ou pela internet. Ligue para a nossa equipe discando 31 3209 0122. Na internet, acesse tvhorizonte.com.br/religare. Em nossa página, você pode rever o Religare, acessar o blog e nos encontrar nas redes sociais. Edivar, o que é a teologia pastoral? Ô Flávio, que alegria estar aqui no programa Religare mais uma vez com você. Olha, a teologia é a fé que se pensa. Ela é um desdobramento da experiência de quem acolhe a fé e quer depois, num segundo momento, compreender aquilo que se crê. Na definição mais clássica, a teologia é fides quaeres intellectum, né? A fé busca compreensão. Quando você agrega ao termo teologia o termo pastoral, aí você já define um pouquinho o olhar, né? Você foca na própria configuração dessa experiência da fé. No caso da teologia pastoral cristã, nós pensamos como que o cristianismo está sendo vivido, acolhendo as pessoas naquela situação onde elas estão vivendo, quais os desafios que surgem dessa realidade, para que a vida cristã seja fiel à experiência que ela bebe de Jesus de Nazaré. Então, a teologia pastoral é todo esse arcabouço teórico de pensar a vivência prática da fé. Sim. Vivência já é a prática. Você está falando no cristianismo, enquanto a gente estava preparando aqui, um colega nosso do estúdio, Danilo, ele perguntou se há uma diferença entre, por exemplo, a teologia católica e a teologia evangélica. Dentro do cristianismo, quais seriam os aspectos assim, que diferem uma e outra? Olha, Danilo, você que fez essa pergunta, ela é muito pertinente. Eu creio que nós só entendemos a diferença entre essas duas tradições cristãs a partir dos seus elementos históricos. O que une essas duas tradições é a pessoa de Jesus, o fascínio que ela exerce, né, e a resposta que ela deu ao seu tempo e que nos fez pensar o projeto de Deus como uma experiência de salvação, de libertação, de humanização. Na tradição católica, ela vem guardando essa experiência de Jesus com zelo e, historicamente, o modo como o cristianismo católico zelou e guardou não foi bem visto por muitos grupos, de fora e dentro do cristianismo. Então, quando houve essa separação, com Lutero e todo aquele grupo contemporâneo a Lutero, antes um pouco e depois, criou-se uma tradição que também tem a mesma reivindicação de ser fiel à memória de Jesus de Nazaré. Então, historicamente, houve quase uma exclusão entre as duas, uma mútua exclusão da teologia. Mas o tempo, né, vai nos fazendo perceber que a fonte é a mesma e a tendência atual é de pensarmos elementos comuns, para fazermos trabalhos comuns. Há uma tendência ao ecumenismo, ao diálogo entre as tradições religiosas cristãs e também com as outras. Mas, então, a teologia católica e protestante, cada vez mais eu percebo como teólogo que vão se entrando em sintonia naquilo que é comum. As diferenças são mais doutrinárias, mas, por exemplo, eu escrevo com teólogos que são católicos e protestantes. A tendência hoje é de irmanação, de diálogo, de acolhida. Pensar uma teologia cristã. Exatamente. Então, Danilo, tá respondida a sua pergunta, né? Bom, nós vivemos num mundo plural. Você falou da importância no diálogo no âmbito cristão, ecumênico. Como é que se dá também esse diálogo com outras tradições religiosas? Olha, Flávio, você está tocando um dos grandes desafios, né, da convivência atual,
no planeta e, basicamente, estritamente falando, da convivência entre as tradições religiosas. Quando uma pessoa faz uma experiência de fé e nela, numa tradição, se encontra, a tendência, eu percebo que ele recebeu tanta luz nessa experiência que ele acaba ofuscando o olhar para as outras tradições. Então, a princípio, é muito difícil acontecer o diálogo entre tradições que se respeitam, que se toleram, que reconhecem a beleza e a totalidade da outra. Mas eu penso que a história, ela é a nossa mestra, né? Alguém já disse isso. Então, a gente vai aprendendo que as nossas diferenças nos enriquecem. Elas não deveriam ser vistas como simplesmente oposições de mútua exclusão. Então, já há muitos passos de diálogo fecundo entre as tradições religiosas. Por exemplo, eu percebo que o ser humano, quando ele é colocado no centro, o humanismo, favorece o encontro entre várias tradições religiosas. Quando o valor maior é a pessoa humana. Porque todos sentimos essa interpelação de cuidar, de promover a vida humana. Quando no centro está a doutrina, aí fecha as portas para o diálogo. Uma outra bandeira que eu acho que tem favorecido muito avançarmos na direção do diálogo interreligioso quando se coloca no centro o núcleo do mistério de Deus. De alguma maneira, a maioria das tradições religiosas se dirigem a esse mistério, nomeiam, e isso é comum entre as religiões. Há elementos comuns entre as tradições religiosas. Mesmo o budismo, que não chega a nomear, mas ele fala dessa totalidade. E, de alguma maneira, há diálogo entre budistas e cristãos que reconhecem que nós estamos falando do mesmo mistério, né? Então, eu creio o seguinte: o ser humano pode sim aprender uma tradição. Os seres humanos podem aprender uns com os outros na luz das suas tradições religiosas, desde que não fiquem apegados à sua doutrina ou coloquem no centro a sua tradição religiosa ou a sua identidade religiosa. Sim. Nesse cenário todo, qual que é a particularidade do cristianismo no mundo contemporâneo? Qual que é a atualidade do cristianismo para as questões que nós vivemos atualmente? Os teólogos cristãos, católicos, protestantes, de todas as tradições cristãs, tentam o tempo todo elaborar e reelaborar, ressignificar esse núcleo da fé cristã. De maneira que a gente vai percebendo que, ao explicitá-lo, ele também faz parte de outras tradições. Eu creio, assim falando aqui no seu programa, ao seu telespectador, que o núcleo da fé cristã é a descoberta na vida de Jesus de Nazaré de que Deus tem um projeto salvífico universal, que Ele quer fazer chegar o seu amor a todos os seres humanos. Então, todos estão sob esse dinamismo salvífico. E como que ele se concretiza? Na relação de respeito e de amor, de promoção da vida uns com os outros. Nós temos, sem dúvida, muitos desafios a enfrentar. A nossa equipe de reportagem da TV Horizonte foi conversar com o professor Carlos Frederico. Vamos ouvir o que o professor comenta sobre os desafios que nós enfrentamos nos dias atuais. Eu elencaria assim, alguns desafios novos ou mais recentes, né? O desafio de lidar com a própria sociedade contemporânea, uma sociedade muito mais urbanizada, então as relações sociais são construídas de forma diferente. Desafios de lidar com a ocupação do solo de uma forma mais sustentável, com relações mais sustentáveis. Os desafios que a mudança de cultura tem trazido, tanto no nível da sexualidade, no nível da expressão, no nível dos sentimentos, né? O desafio com formas novas de expressão religiosa, muito sentimentais e às vezes pouco compromissadas com o cotidiano, com a transformação da realidade social, por exemplo, e com a real qualidade de vida. Uma visão religiosa muito mágica da vida, então às vezes uma dificuldade de dialogar com as expressões que a ciência traz para pensar a própria fé, pensar a vida humana. Então, assim, são desafios de muitas ordens, inclusive essa divisão entre fé e vida, a própria questão social, que aparentemente a gente está esquecendo um pouquinho, num país que ainda tem muita gente excluída. Então, são muitos desafios. Então, professor, o professor Carlos Frederico comentou aí inúmeros desafios para o pensar teológico e para a ação pastoral. Como enfrentá-los? Olha, Flávio, nós seres humanos desenvolvemos vários projetos pela nossa razão, pela nossa inteligência, que a gente vai tentando dar conta, né,
da realidade que se apresenta diante de nós. E nesse caso, como estamos pensando aqui a partir da teologia pastoral, a inteligência da fé, ela se debruça sobre a realidade onde ela está inserida e tenta buscar lucidez. Tem um livro do meu orientador, Libânio, João Batista Libânio, que fala em busca de lucidez. Eu creio que todos os seres humanos deveriam buscar lucidez para a sua vida, para o seu jeito de estar no mundo, né, de conviver. Então, o professor Carlos Frederico elencou aí vários desafios que não são exclusivos da fé cristã. Nós que habitamos nesse planeta somos desafiados a pensar nessa proximidade da Rio+20, né, os desafios ecológicos. Durante muito tempo, esses desafios ficaram afastados da vivência da fé. Hoje, não podemos prescindir dessa realidade que nos desafia. Pensar, como ele comentou, né, um estilo de vida que seja, que não comprometa o futuro, que seja sustentável. E a fé, as religiões, e no caso aqui a fé cristã, elas têm como missão iluminar e trazer essa sabedoria, né, estimular o ser humano a desenvolver essa sabedoria de bem viver. Eu creio que entre os desafios, além desse ecológico, se destaca o desafio da legitimidade do pluralismo. Quando o planeta se torna uma aldeia, a gente se aproxima das diversas culturas, das diversas religiões e não tem como negar. Seria miopia de um ser humano não reconhecer a beleza da diferença. Então eu creio que o desafio de conviver, né, de viver a sua fé, a sua religião na convivência com o diferente, seja ela qual for a religião, é um desafio atual. Sim, sem dúvida, pensar, refletir a experiência da fé implica, de certa maneira, fecundar a sociedade com esses valores. De que modo a reflexão da teologia pastoral pode contribuir, né, para pensar a vida política, os valores éticos, a defesa da dignidade da vida, mas nós vamos deixar essa questão para o segundo bloco. O Religário de hoje conversa com Edivar Neves, mestre em teologia, coordenador do CESTEP da PUC Minas. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.